Edivaldo Barbosa, boa tarde para você. Olá, mais uma vez, boa tarde, Joelson, e boa tarde para você que nos acompanha. Edivaldo Barbosa, o governador Wellington Dias convocou reunião hoje pela manhã para tratar da situação emergencial provocada pelas chuvas no Piauí. Exatamente. A expectativa, a meta, o esforço é para manter o governo atento e pronto para atender as regiões mais atingidas pelas fortes chuvas e com ocorrências ainda previstas para o final de semana. Vamos então acompanhar com Edivaldo Barbosa. A reunião foi na Secretaria de Governo e em clima de força-tarefa atenta aos efeitos das chuvas, na capital e no interior. Secretarias de Governo, Defesa Civil, Ação Social, Saúde e Corpo de Bombeiros comandam a operação. No Palácio de Karnak, a ordem é disponibilizar toda a estrutura administrativa do governo para o socorro aos municípios mais afetados pelo excesso de chuvas. Os casos mais graves estão em Teresina e em municípios do extremo norte do estado. Segundo a Defesa Civil do estado, o governo já reconheceu situação de emergência em 8 municípios da região norte e já recebeu 5 pedidos para análise. O secretário Raimundo Coelho confirmou ações emergenciais de socorro a vítimas em Teresina e no interior. No caso dos municípios necessitarem de ajuda ou dos agentes de defesa civil ou do Corpo de Bombeiros, estamos enviando também para fazer o resgate e o socorro dessa vítima, ou para alojamentos ou para abrigos, dependendo da situação e do cenário que os Corpos de Bombeiros encontram nesses municípios. Foram tomadas as providências daquele momento e agora estão sendo tomadas providências com relação ao futuro. A reunião agora, ela foi para fazer um balanço da situação no estado do Piauí. Nós temos alertas que as chuvas continuarão. Portanto, nós temos que nos preparar mais ainda para eventualidades como aquela que ocorreu, infelizmente, ontem à noite. Está aí, então, o governo mobilizando agentes públicos para garantir atendimentos emergenciais. Na parte do Corpo de Bombeiros, eu conversei com o coronel Drummond, que estava lá representando o comando geral do Corpo de Bombeiros, e ele informava que está ocorrendo assim, um fluxo muito grande de militares, bombeiros de Teresina para o interior do estado, para Parnaíba, por exemplo, Luiz Correia, Barras também, que a situação piorou por lá, Esperantina da mesma forma. Barras, para você ter uma ideia, há uma estimativa de que cerca de 300 famílias são atingidas pelas enchentes dos rios Maratauã e também do rio Longá. Então, aqui no Baixo Parnaíba é uma situação complicada, Joelson, porque chove e ainda pega a carga do rio Parnaíba e dos afluentes nessa região e fica uma situação verdadeiramente ameaçadora. E há também agora o esforço do governo em garantir ajuda humanitária, roupas, colchões, enfim, para amenizar o sofrimento das famílias atingidas pelas enchentes. Alerta também no governo federal, em Brasília, porque o possível atendimento emergencial já está sendo planejado. Eu vou falar com Délio Rocha, direto na capital federal. Délio, boa tarde para você. Como é que o governo federal encara a possibilidade de ser acionado em função da situação emergencial que afeta alguns municípios no Brasil? Boa tarde, Joelson Jordani. Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde a todos. Aqui em Brasília, Joelson, o Ministério do Desenvolvimento Regional vem monitorando, vem acompanhando essa situação aí em Teresina, as consequências desta tragédia no parque rodoviário, e a informação aqui que a gente tem no órgão, passada por meio da assessoria de imprensa, é que todos estão atentos aqui, mas que até o momento, Joelson, não há um registro de um pedido, de uma solicitação da Prefeitura de Teresina, nem do governo do estado, no sentido de que o Ministério de Desenvolvimento Regional, que o governo federal como um todo, aí possa ajudar o Piauí. Geralmente aqui essa ação do governo federal, por meio do Ministério de Desenvolvimento Regional, é após uma provocação, Joel. Se isso ainda não aconteceu, mas aqui no Ministério, a assessoria nos informou que geralmente nesses casos é decretado estado de emergência ou de calamidade pública, e que os entes da federação, quando não conseguem resolver as demandas sozinhos, aí que geralmente recorrem ao governo federal, mas que até agora nem a prefeitura, como eu disse, nem o governo do Piauí fizeram qualquer solicitação. Mesmo assim, o Ministério do Desenvolvimento Regional disse
disse que, caso seja solicitado, está aí pronto para responder celeremente qualquer demanda do estado do Piauí, mais especificamente de Teresina, e aí podendo ajudar, Joelson, com o fornecimento de barracas, de medicamentos, de alimentos e até de água. E em uma situação posterior, o Ministério pode ajudar liberando verbas para a recuperação de equipamentos que possam ter sido danificados com essa tragédia. E aí a gente pode incluir a recuperação de ruas, a recuperação a construção de paredes de contenção ou outras necessidades na comunidade, Joelson. Tá certo, Délio Rocha, obrigado pelas informações, Délio. Portanto, o governo federal pronto para receber os pedidos, mas tem que atender essa burocracia, Elivaldo Barbosa. É verdade, por mais que a situação exija agilidade, é preciso que um mínimo de provocação. Né? A situação de emergência já foi decretada em Teresina, em 8 municípios, nessa fase mais recente. Eu acredito que eu só posso compreender que a Defesa Civil Estadual, junto com as prefeituras, estão agilizando, governo do Estado e prefeituras, esses expedientes para agilizar aí o pedido de socorro junto à União, o governo federal. Né? Elivaldo Barbosa, em Campo Maior a situação também é crítica. Nós temos imagens de Campo Maior, onde a situação é complicada por causa da força das chuvas. Olha a situação, Elivaldo Barbosa. Meu Deus. Estamos falando de uma região que tem já um aspecto pantaneiro. É verdade. Vezes, né, Elivaldo? Na região dos Carnaubais, é um solo muito compactado. Então, quando há acúmulo de água, de chuva principalmente, ela tem dificuldade de infiltrar, de drenar, e ainda tem a impermeabilização da cidade, o que é normal em todo o centro urbano, que provoca aí essa situação, essa cena aí que prejudica as famílias, os moradores aí, não tenha dúvida, né? Na natureza é até bonito, né? Você vê lá os carnaubais todos inundados, tudo bem. Agora atingindo aí a população, aí complica, né? A situação fica complicada, né? Exige uma atenção especial. Para que a população entenda, né, Elivaldo? Nós estamos falando dessa área mais pantaneira, mais alagadiça, é aquela que você, quando segue em estrada na direção norte do estado, você vê aquelas lagoas se formando ali com muita facilidade. Ali na entrada de Campo Maior, a saída também, no sentido de Jatobá, ou Parnaíba mesmo ali, Nossa Senhora de Nazaré, Cocal de Telha, tem muitas essas cenas assim. Agora, a cidade cresce também, muitas casas já estão próximas a essas áreas e aí a consequência é danosa para as famílias, para os moradores que vivem nessas áreas. O prefeito de Campo Maior, Elivaldo Barbosa, concedeu entrevista e falou a respeito da situação lá no município. Ontem nós acompanhamos a noite inteira a retirada de famílias das suas casas, né, que ficaram desabrigadas por conta da água ter atingido várias residências. Né? E hoje a situação se agrava. Né? Nós estamos aqui fazendo uma força-tarefa, na realidade, para que possamos atender as famílias em todos os bairros da cidade, praticamente. Hoje nós temos cerca de 60 famílias já desabrigadas, temos mais de 2.000 pessoas em áreas de risco e o volume dos rios, né, aumenta a cada momento. Tá, então as prefeituras em situação complicada resolvendo, tentando apagar essas chamas que se formam em função das emergências provocadas pela chuva, Elivaldo. E com atenção especial, prefeituras agilizem aí esses expedientes formais, burocráticos, exatamente para que ocorra aí a ajuda o mais rápido possível, já que a prefeitura sozinha, qualquer prefeitura não tem condição de dar conta sozinho de uma situação anormal como essa que surge aí, por mais que se possa até prever pelo rigor do período chuvoso. Mas é preciso que haja o socorro da Defesa Civil Estadual, da Defesa Civil Nacional, precisa ser provocada. Elivaldo Barbosa, obrigado pela participação, Elivaldo. Tenha um bom final de semana. Por hoje é só. Vamos tocando aqui o Jornal do Piauí. Elivaldo Barbosa, que trouxe desde as primeiras horas da manhã, Elivaldo Barbosa trazendo informações dessa movimentação por causa das chuvas na cidade de Teresina.